Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, entramos na Tua presença nesse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos desse de mais um mês, nós cultuar o Teu nome através da instrumentalidade das senhoras, das Tuas filhas. Perdoa os nossos pecados adiante de Ti, Senhor. Eu lembro-me, Senhor da glória, que quando o Senhor foi morto, as mulheres foram as primeiras que foram para o túmulo. E elas tiveram o melhor aviso, Senhor, de todas as épocas, Senhor. Porque o anjo veio e perguntou: a quem vos buscais? É o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou. E nessa noite, Senhor da glória, a Tua igreja está já sentada uma partícula para Te adorar, para buscar o Senhor na beleza da Tua santidade. Nesta noite, tira toda interferência ao contrário neste lugar. Libera a Tua palavra falada, através dos louvores, através da palavra pregada. Ó Espírito do Senhor, que Tu seja honrado nesta noite, que Tu seja glorificado nesta noite, que tudo que for feito, seja feito para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Os três hinos da harpa cristã, o primeiro hino vai tirar é a irmã Lúcia, e o segundo hino para inteirar os três, a irmã Sarina e a irmã Bia. Da irmã Lúcia for descendo daqui, a irmã Bia já vem com a irmã Sarina, louvar os dois hinos, viu? Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor. O 25. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu merece louvor, Cordeiro de Deus. Tu és tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois é Rei sobre Rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. O ungido de Deus traz paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oi. Foi certo.
193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus esperas, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus vale salva e te abençoa nos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus esperas, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores finas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus esperas, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. 192. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Agora Quem não achou, diga glória a Deus. Pois pode procurar. Glória a Deus, aleluias. Deus de poder, Deus da glória. Digno de toda honra. Amém? 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Agora o 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amém, irmãos? Aqui é aquele que serve ao Senhor. O Senhor não deixa passar fome. O Senhor cuida. O Senhor cuida daquele justo, do servo seu. Vamos orar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por a tua palavra, Senhor. Por essa palavra maravilhosa, Senhor. Que essa palavra penetre no coração de todos que ouviram aqui nessa igreja, meu Pai. Ó Deus, faz milagres na vida de cada um, Senhor. Tira a tristeza, Senhor. Tira a tristeza do teu servo, Senhor. Ó Deus amado, faz maravilha na vida de cada um. Ó Senhor, enche de júbilo o coração. Ó Deus amado, cura aquele que está enfermo, Jesus. E abençoa cada família de cada um, meu Pai. Abençoa, Jesus, que a tua palavra penetre no coração, Jesus, dando alegria, dando vontade de fazer a tua obra, Senhor, com amor. E abençoe, derrama chuva de bênçãos sobre a vida de cada um dos teus servos, Senhor amado. Desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu convido a recepcionista a apresentar os visitantes. O conjunto já está com a oportunidade de louvar. A Rosa de Saron. Glória a Deus, aleluias. O conjunto Rosa de Saron salve a igreja com a paz do Senhor. Iremos louvar o Deus com o hino Boa Obra. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra
passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso arriscar. Ouvi a voz de Deus bradar, Dizendo, filho, espera um pouco e agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada no papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois Ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar esta linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra, fiel pra terminar. no seu tempo e na sua Hora, Ele tudo cumprirá. passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Amém. O dia do culto é na primeira, segunda, a presidente é a irmã Yolanda. O nome do conjunto, Coluna de Fogo, a igreja Fogo Abrasador. O dia do culto é na quarta de cada mês. E a presidente é a irmã Regiane.
O conjunto Filhas de Sião, do Ministério Fortaleza. O dia do culto é na terceira quarta, a presidente é a irmã Mara. Eu vou apresentar esse daqui, mas está algumas coisas em dúvida. Aí, quando chegar, se estiver errado, ela conserta, que é a do Luzardo Viana. Conjunto Levitas do Rei, da INAD Luzardo Viana. O dia do culto é no terceiro sábado. A presidente é a irmã Marinalda. Ainda vai chegar. O conjunto Cântico de Débora, da INAD Novo Parque Iracema. O dia do culto é na quarta segunda. E a presidente é a irmã Eliseuda. O conjunto Ebeneze, da Igreja Tempo Central, do Barreirão. Dia do culto, quarto sábado, a presidente é a irmã Terezinha. Agora é os individuais. O irmão Pedro está acompanhando ali as irmãs da Urucará, o irmão Manuel, a irmã Bárbara, que é do Ministério Fortaleza, ela está acompanhando as do outro ministério, porque ela não é deles, é do outra, mas é do Ministério Fortaleza. A irmã Tânia, ela disse que ia chegar algumas, mas como não chegou, eu vou apresentar ela só, que é da Compromisso com Cristo ali. O irmão Raimundo também, que está acompanhando ali as irmãs do Novo Parque Iracema. E acompanhando ali da Igreja Fogo Abrasador, o obreiro Marcos, o preleitor da noite, o irmão William, e o obreiro Erinaldo. E o conjunto do Luzardo Viana acabou de chegar. Depois eu confirmo se é o dia do culto, é no terceiro sábado do mês. O que a igreja tem a dizer para os visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Sinta-se bem na casa de Deus. Louvar o cone dos visitantes. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, a INAD ama você. Amém. Está com a oportunidade o irmão Manuel para louvar a Deus. Eu vi o reflexo da luz do Senhor. Eu ouvi quando trovejou. O trovão, meus irmãos, é a voz do Senhor. É bonito, é muito bonito. Meus irmãos, eu estou aqui olhando o temporal. Pois vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Já está chovendo, eu estou vendo as águas correndo no rio, no rumo do mar. Pois vai chover, vai chover. Vai chover, vai chover. Já está chovendo, eu estou vendo as águas correndo no rio, no rumo do mar. É bonito, é bonito. A gente vendo as águas correndo no rio, no rumo do mar. É bonito, é muito bonito. A gente vendo as águas correndo no rio, no rumo do mar. Meus irmãos,
Presta atenção à natureza. Tudo que Deus faz é bem feito e muito bonito. Meus irmãos, presta atenção à natureza. Tudo que Deus faz é bem feito e muito bonito. Tudo que Deus faz é bem feito e muito bonito. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, as palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Coluna de fogo, juntamente com Filha de Sião, só da amada igreja com a barra do Senhor, amém? Vamos louvar o grande viagem. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Um dia
glória a Deus. Palma, louva o Senhor. Está com a oportunidade o conjunto Mensageiras do Rei com as Levitas do Rei. Mensageiras do Rei e Levita do Rei, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. O escudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora vamos receber o conjunto Cântico de Débora e o Ebenezer. Aí junto vem Bárbara e a irmã Tânia, que lá da Compromisso com Cristo. Bárbara e irmã Tânia, Compromisso com Cristo. E Cântico de Débora e Ebenezer. Aleluia, Jesus. Nós só damos a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos tirar o louvor à glória da segunda casa. Será melhor do que a primeira. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é a do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete Ele cumpre, não falha. Não duvide do Senhor. Deus é Deus em você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome
noite através da palavra dele, que a salva louve ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na tua vida. Ô glória! Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento de oração, Senhor Jesus, a tua filha vai passar com a salva para recolher dízimos e oferta que trouxemos para a casa do Senhor. E nesta noite, abençoa aqueles que têm e abençoa também aqueles que não têm, em nome de Jesus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma chuva de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. Nas palmas já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com as bênçãos nas mãos. Vejo os milagres de anjos vindo no imenso trovão. Deste lado tem poder, deste lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Aí no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder, que já fez enfermidade desaparecer, que já fez o inimigo correr de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E deste temporal quero sair molhado, molhado e revestido por este poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por este poder. É a promessa de Deus. E o fogo vai descer por este poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com as bênçãos nas mãos. Eu vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. E
Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Aí no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Já começa a acontecer, debaixo dessa chuva posso contemplar, aleluia, daqui. Inundando os irmãos com a bênção. Na quem já tá com a bênção, vejo milhares de anjos vindo no imenso. Olha só, desse lado tem poder, deste lado tem vitória. Recebe aí, aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. E aqui no altar o fogo cai, e toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, e toda enfermidade já caiu por terra, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Aplauda o nome do Senhor, Ele está aqui nessa noite, amém? Igreja, ouvimos hinos maravilhosos, né? E agora vamos para a parte melhor. O nosso pastor presidente orando pelo missionário. E o pastor? Graças a Deus, é muito poder. É poder na direita, é poder na esquerda, é poder na tribuna, é poder todo cheio de poder. Vamos orar pelo servo do Senhor, que vai fazer uma transmissão, vem do trono da graça, do coração de Deus para o coração do seu povo nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, todos nós quando vamos pregar se preocupamos, Senhor da glória, porque nós não trazemos nada, Senhor da glória, escrito assim, Senhor, mas sim a Tua palavra que já está dentro de nós. Por isso, nesta noite, usa o Teu Filho, faça com que esse canal, nesta noite, possa ser cheio da Tua graça, para fazer transmissão da santa e gloriosa palavra de Deus. Palavra transformadora, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão a Deus por essa ocasião de estarmos aqui presentes, servindo a casa do Senhor. Pela segunda vez estou aqui ministrando no culto de senhoras. Agradeço ao pastor dessa igreja, o pastor Edmilson, que tem nosso carinho, nossa admiração. Louvo a Deus também pelo meu irmão Marcos, irmão Erinaldo, que nessa noite veio aqui nos acompanhar. A minha mãe, a diaconisa Regiane, Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Naim, que está lá atrás, Deus abençoe. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João,
e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Pode se sentar, glorificando a Jesus. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, sem sombra de dúvida, é um texto conhecido de todos nós. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que vai narrar os primeiros 30 anos da história da igreja. E esses primeiros 30 anos da história da igreja foram anos de perseguição, foram anos de afronta, foram anos em que todos estavam sendo perseguidos por amor ao Evangelho. E esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido como Atos dos Apóstolos. Mas é bem verdade que ele deveria ser conhecido como Atos do Espírito Santo, porque nós reconhecemos a ação imediata do Espírito Santo através de cada um dos apóstolos, sendo um instrumento de Deus para edificar a igreja. E esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo de número 12. E o centro geograficamente principal aqui é Jerusalém. E o principal instrumento de Deus para edificar a igreja é o apóstolo Pedro, conhecido como o apóstolo dos judeus. E a segunda parte de Atos é dividido do capítulo 13 ao capítulo de número 28, onde o centro geograficamente deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia da Síria. E o principal instrumento agora usado por Deus é o apóstolo Paulo, conhecido como o pregador dos gentios. Então nós observamos como a igreja estava avançando mediante uma perseguição, mediante uma afronta, mediante uma oposição do governo de Herodes. Você percebe que a igreja não estava retrocedendo, a igreja não estava desanimada, mas pelo contrário, cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iriam ser salvos por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Nós observamos que a igreja cresceu de uma maneira extraordinária. O Senhor havia deixado uma promessa para os seus discípulos em Lucas capítulo de número 24, versículo 49. O Senhor disse para os seus discípulos e para a igreja: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. E a Bíblia Sagrada nos diz que aproximadamente 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo, aonde foi a descida do Espírito Santo de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é marcado pelo avanço da igreja, pela perseguição, pelo sofrimento, mas também pelo triunfo que a igreja passou mediante essa afronta, mediante essa perseguição. E esse livro de Atos dos Apóstolos também, ele é conhecido por 2 cumprimentos de promessa. A primeira promessa que nós observamos aqui em Atos é a promessa que o Senhor havia dado pela boca do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a segunda promessa que é concretizada aqui em Atos capítulo 2, é a igreja sendo formada. O Senhor Jesus havia dado uma palavra para Pedro em Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 8. O Senhor disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, tu és Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele é conhecido pela promessa que foi cumprida, foi realizada em Atos capítulo 2, como também um avanço missionário na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Algumas pessoas pensaram que o Evangelho iria ser limitado apenas em Jerusalém,
Mas em Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz que o Senhor havia dado uma promessa e uma palavra para cada um dos seus apóstolos, dizendo: ficai aqui em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você percebe que por mais que a igreja foi perseguida, por mais que o governo de Herodes, Agripa I, perseguiu a igreja do Senhor, ela não deixou de crescer, ela não deixou de avançar, porque o Senhor estava com essa igreja. Por mais que algumas pessoas viessem menosprezar aqueles que o Senhor estava levantando, cada dia o Senhor estava usando e capacitando para a honra e louvor da sua glória. A Bíblia nos diz em Atos capítulo de número 12 que o rei Herodes havia estendido as suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E a finalidade essa que o Herodes havia levantado foi para conquistar a simpatia dos líderes religiosos daquela época. Então ele queria ser reconhecido pelos líderes religiosos, e ele pensou de uma forma muito severa de perseguir a igreja do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que ele vai matar Tiago, irmão de João Marcos, e a sua mãe era a irmã Maria. E todos nós conhecemos um pouco sobre essa história, que esse apóstolo Tiago aqui, irmãos, ele foi decapitado. Foi o primeiro apóstolo de Jesus a ser martirizado. Todos nós conhecemos um pouco. Atos capítulo 6, Estevão foi o primeiro cristão a ser martirizado, ser apedrejado, e viu de perto, irmãos, Jesus recebendo ele de pé à direita do trono de Deus. Nós entendemos também em Atos capítulo de número 9, quando Saulo de Tarso perseguia a igreja do Senhor, e aquele que perseguia se tornou um perseguido, porque todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor não ficam de pé. O Senhor derrama a sua mão sobre cada um deles. Aqueles que perseguem a igreja do Senhor não ficam de pé, porque há uma mão poderosa que protege, que guarda. Pedro disse: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, para que no seu tempo certo eles vos exaltará. Então todos aqueles que se levantam contra a obra do Senhor, contra a casa de Deus, não fica vivo para contar história. Se o Senhor não tiver um propósito, ele morre, ele desce à sepultura. E se você chegou aqui nessa noite passando por uma perseguição espiritual, por uma perseguição financeira, por uma perseguição sentimental, há uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite, e o Senhor está contemplando o teu sofrimento, o Senhor está contemplando essa perseguição, e o Senhor manda te dizer que ele vai se levantar do trono ao teu favor. Quem crê, levante a mão nessa noite e já começa a adorar o Senhor neste lugar, porque ele está aqui para receber o teu louvor. Atos capítulo 12, Herodes estava estendendo as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então ele vai matar Tiago, irmão de João Marcos, filho de irmã Maria. E todos nós conhecemos um pouco sobre essa história, sobre essa passagem. E o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo a irmã Maria, sofrendo a dor do luto, da perda, do sofrimento, da angústia em seu coração, ela não fechou a porta do seu coração para Jesus, mas pelo contrário, ela abriu a porta do seu coração e continuou orando pela igreja do Senhor, continuou orando pela vida do apóstolo Pedro. Ela tinha muitos motivos para abandonar a fé, porque Herodes estava perseguindo a igreja do Senhor. Eu posso até imaginar, Herodes chegava na porta de cada cristão e perguntava: você é cristão? Você serve a Jesus o Nazareno? Eu sirvo. Então ele perseguia, ele matava, mas só que a irmã Maria não fechou a porta para a perseguição, irmãos. Ela simplesmente abriu o coração para deixar Jesus entrar na casa dela, e não foi a oposição,
não foi a perseguição, não foi a afronta, não foi Herodes tentando intimidar ela, que ela parou de orar. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração pela vida do apóstolo Pedro. Ela tinha muitos motivos para abandonar a fé, ela tinha muitos motivos para parar de orar pela vida do apóstolo Pedro, mas ela não deixou ser levada pela oposição, pela perseguição, mas ela continuou com a sua fé firme, inabalável na presença do Senhor. O Senhor está à procura de irmãs nesta noite que não fecha o coração para Jesus, mas que abre o coração para deixar Ele entrar, e que não deixa a oposição, não deixa a calúnia, não deixa a perseguição parar a tua oração. O Senhor está à procura de mulheres nessa noite que estão dispostas a dobrar o joelho, mesmo diante de uma perseguição. O Senhor está à procura de alguém aqui nessa noite, como Maria, que não para de orar, que não para de interceder, que não para de ir para o ciclo de oração, mas que está buscando a presença de Deus. Ela vai perder o seu filho Tiago, e o seu pastor, o seu líder está preso. Ela tinha muitos motivos para deixar de orar. A oposição era muito severa, era muito grande, era morte. Mas o texto nos diz que ela não para de orar. Versículo de número 5 nos diz: mas a igreja fazia contínua oração pela vida do apóstolo Pedro. E o interessante, irmãos, é que o texto vai nos dizer que esse apóstolo Pedro aqui estava preso, aguardando para ser morto, porque era um período da Páscoa. Mas o texto nos diz, irmãos, que enquanto ele estava na prisão, sendo guardado por 16 soldados, e 2 desses 16 soldados estavam com as mãos presas, as mãos de Pedro com cadeias. Então você percebe que Pedro está em um momento de crise espiritual, de um momento de perseguição. Pedro nesse momento está preso, está aprisionado, está em uma prisão, em uma segurança máxima. 16 soldados querendo proteger Pedro para que ele não venha fugir, para que depois ele possa ser morto também. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Pedro se encontrava dormindo. Pedro tinha muitos motivos para estar preocupado. Pedro tinha muitos motivos para estar ansioso. Pedro tinha muitos motivos para estar olhando para a direita, para a esquerda. Meu Deus, eu vou morrer, o que será de mim? Mas o texto diz que em um momento de crise espiritual que ele estava passando, em um momento de afronta, de perseguição, ele dormiu. Como é que pode? Como é que o homem consegue dormir sabendo que vai ser morto? Sabe o que é isso, irmãos? É confiança. Eu vou dar só um motivo para você dar glória a Deus aqui nessa noite. Preste atenção, acompanhe o meu raciocínio. Pedro era o apóstolo de Jesus, e todos nós sabemos que Pedro foi um dos discípulos que teve mais experiências com o Senhor. Andou sobre as águas, ele cortou a orelha do soldado Malco e o Senhor restituiu a sua orelha. Nós observamos que a todo momento nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedro está se destacando. Pedro está tendo muitas experiências com o Senhor. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Pedro vai colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus. E eu acho algo muito interessante na palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 23. Jesus convida os discípulos para passar a outra margem do mar. Você conhece a história. E ao decorrer da trajetória da viagem, todos são surpreendidos por uma tempestade. Aonde estava Jesus nesse momento? Jesus se encontrava dormindo. Muito bem, Jesus se encontrava dormindo, descansando, e o texto nos diz que cada um dos discípulos estavam pensando que iriam morrer, que iriam deixar a caminhada com o Senhor naquele momento e que iria acabar. Mas a Bíblia diz que eles vão despertar Jesus, e Jesus se levanta, Jesus repreende aquela tempestade, e todos ficam admirados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E o texto diz que
sobreveio uma grande bonança. Eu imagino Pedro naquela prisão, sendo guardado por 16 soldados. Alguns podem até se questionar como é que esse homem consegue dormir, como é que esse homem consegue descansar, sabendo que vai ser morto, sabendo que não tem mais jeito para ele. Pedro começa a fazer uma retrospectiva do seu ministério, e ele coloca em prática o exemplo de Jesus. Se Jesus conseguiu dormir diante da tempestade, eu também consigo descansar diante dessa prisão. O Senhor está dizendo para alguém aqui que nessa noite chegou passando por um momento de crise existencial, e o Senhor está dizendo para alguém aqui: não te preocupa, não fique ansioso, ansiosa, mas continue confiando na promessa de Deus, porque há uma palavra sobre a tua vida aqui nessa noite. Não vai ser prisão, não vai ter calúnia, não vai ter humilhação, não vai ter perseguição que vai tirar a palavra que está sobre a tua vida nessa noite. Jesus te trouxe aqui só para te lembrar que ainda que o mar venha se levantar, que ainda que venha ter uma tribulação tremenda contra a tua vida, que ainda que você esteja preso em uma prisão espiritual, ainda há uma promessa sobre a tua vida, e você não vai ficar prostrado, porque Jesus está cuidando de você. Quem acredita, levante a mão nessa noite e glorifique a Jesus. Jesus está dizendo para pessoas que chegaram aqui nessa noite preocupado, preocupada: lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro nos ensina a não perder o equilíbrio diante de uma crise, diante de uma provação, diante de uma perseguição, diante das prisões da vida. Pedro está nos ensinando nessa noite a não perder o equilíbrio. E tem pessoas que não conseguem passar por esse momento de provação, por esse momento de crise, por esse momento de prisão espiritual, perdem o equilíbrio, quer abandonar o cargo, quer abandonar a fé, quer deixar a igreja. Quem lembra de Sunamita aqui? Sunamita disse para o profeta: tudo vai bem. Mas o filho está morto, mas tudo vai bem. Ela está nos ensinando: não perca o equilíbrio diante da provação. Não perca o equilíbrio diante da tempestade. Não perca o equilíbrio diante das prisões espirituais. Pedro estava dormindo, descansando diante de um momento de perseguição, de provação. Muitos haviam já pensado: esse aí não escapa mais não. 16 soldados, está preso até nas mãos, como é que ele vai escapar? Mas o texto diz que ele se encontrava dormindo. Jesus está dizendo para você nessa noite que hoje Ele vai fazer você descansar o sono do justo. As noites de insônias, aqueles medicamentos tarja preta que você precisa para dormir, para descansar, Jesus está dizendo: eu vou arrancar da tua vida hoje isso, esse sofrimento. Não perca o equilíbrio diante da situação de crise espiritual. Pedro se encontrava dormindo, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Muitos podem até criticar um pouco a postura do apóstolo Pedro. Olha o exemplo do pastor aqui, olha o exemplo do apóstolo. Em vez de estar orando, está dormindo, está descansando. Mas isso aqui, irmãos, não significa desleixo. Isso aqui não significa acomodação. Isso aqui significa confiança. Porque só quem consegue descansar, irmãos, diante de uma perseguição dessa, é só quem conhece de fato o Deus que ele serve. Quem lembra de Jacó? Jacó não precisou de travesseiro para dormir, não. Jacó não precisou de cama para descansar. Precisou só de uma pedra. E foi suficiente para ele ver anjo subindo e anjo descendo. Esaú estava querendo matar Jacó, mas Jacó consegue descansar diante de um momento de perseguição, de afronta. Sabe o que é isso? É dependência de Deus, é confiar no Senhor. O Senhor está nos dizendo nessa noite: não perca o equilíbrio. Confie no Deus que você serve. O texto nos diz, irmãos, que Pedro era guardado, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Como assim, contínua oração? A igreja não orava apenas 30 minutos.
A igreja não orava apenas um dia, mas a igreja continuava, contínua oração por ele a Deus. Infelizmente tem pessoas que não conseguem lidar com esse período de silêncio de Deus. Senhor, há tanto tempo que eu te peço por essa causa, tanto tempo que eu te apresento o meu filho, tanto tempo, Senhor, que eu oro, tanto tempo, e eu não consigo ver nada acontecendo. Mas é nesses momentos que o Senhor quer ver qual será a nossa postura diante dessa situação. Ou se vamos se questionar, ou se vamos adorar ao Senhor. E o texto diz, irmãos, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava perseverando em oração. Atos capítulo 1, versículo 14 nos diz que a igreja, que todos perseveravam unanimemente em oração. A igreja cresceu, irmãos, através do ministério da oração. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, somos frutos de oração. Se estamos na presença de Deus, é porque um dia alguém se levantou para orar pela minha vida e pela sua vida. Se estamos de pé nessa noite, é porque tem alguém que está intercedendo por cada um de nós. Há uma frase muito bonita que me chama a atenção: quando a igreja chegar no céu, nós iremos conhecer Cristo pelas mãos furadas, e Cristo vai conhecer a igreja pelas manchas no joelho. Está muito raro, irmãos, a igreja orar nos dias atuais. Está muito raro você chegar em um círculo de oração e ver 40, 50 pessoas. Mas faz um culto festivo, faz o evento, traz um pregador famoso, é 1.000, é 500 pessoas. Mas o Senhor está à procura de homens e mulheres que ainda conseguem dobrar os joelhos, que não tem vergonha porque tem mancha. Isso aqui é sinal de vitória. Vou colocar um vestido muito longo porque meu joelho está muito preto, está muito manchado. Irmãos, Satanás tem medo de um cristão que só anda de joelho. Jesus andava com muitos, 12 discípulos, fora as multidões. Mas quando o assunto era oração, eram poucos. Pedro, Tiago e João estavam orando com Jesus. Em um momento crucial da vida de Jesus, em um momento em que Jesus iria ser crucificado, sentindo na pele o sofrimento, suando sangue, a angústia no coração de Jesus. O texto diz que eles três estavam lá com Jesus, mas por um momento eles não conseguiam orar. E o Senhor disse: vigiai, porque a carne é fraca. Então nós entendemos, irmãos, que a igreja precisa orar. A igreja precisa estar em constante oração. Mesmo diante de uma oposição, mesmo diante de um governo que nós estamos vivendo, que afronta a igreja, que persegue a igreja, que menospreza a igreja, mas ainda tem mulher que ora, ainda tem homens que oram, porque a tua família só está de pé hoje, porque você se levanta para orar. Quem lembra de Moisés? Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Josué prevalecia contra os amalequitas. Mas se Moisés abaixasse as mãos, os amalequitas prevaleciam contra Josué. Mas só que você conhece a história, que as mãos de Moisés eram muito pesadas. Aí o Senhor vai enviar duas pessoas, Arão e Hur, para segurar nas mãos de Moisés. Por quê? Porque diante de uma situação tão tenebrosa, tão terrível, as suas mãos podem até cansar, porque a batalha era muito prolongada, era muito longa. E o Senhor está dizendo: você pode até se cansar, mas eu vou enviar pessoas para orar pela tua vida. Você não está sozinho, porque tem alguém que ora por você. Vamos lá. Pedro estava sendo guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E de repente, irmãos, o anjo do Senhor desceu naquela prisão. E o texto diz que o fato do anjo do Senhor ter descido naquela prisão, o lugar ficou iluminado. Jesus está dizendo: o cenário pode ser obscuro. Eu vou repetir: o cenário pode até ser de escuridão, pode ser um cenário obscuro, mas quando Jesus chegar, o lugar vai ficar pleno. O lugar vai ficar iluminado. Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
E é interessante, irmãos, porque a Bíblia é o livro de detalhes. E está dizendo assim no versículo de número 7. O anjo do Senhor, não era qualquer anjo não, irmãos. Teofania, Deus escondido no anjo. O próprio Jesus a visitou Pedro naquele momento de tribulação, irmãos. Teofania aqui, ó. Não foi o anjo Miguel, não foi o arcanjo Gabriel, foi o próprio Jesus. Eu vou descer lá e vou resolver hoje. Jesus está dizendo para você, hoje Ele faz questão de te acompanhar até a sua casa. Porque vai ser lá naquele cenário que Ele vai mudar e o nome dEle vai ser glorificado. Quem quer, levante a mão e mande 3 glórias para Jesus nessa noite. Jesus, próprio Deus, o anjo do Senhor, não foi o anjo, foi o anjo do Senhor. Teofania, Deus escondido no anjo. Aquele mesmo anjo que Jacó lutou. Eu só te largo se tu me abençoar. E o texto diz, irmãos, que o anjo desceu lá e o lugar ficou claro, ficou iluminado. Quem aqui já se incomodou com a clareza muito forte, né? Só que Pedro aqui, ó, parece que era morto. Nem a luz incomodou Pedro, porque estava descansando em um sono profundo. Foi preciso o anjo tocar. Ei, acorda. Rapaz, que sono profundo é esse? Está na hora de tu se levantar. Jesus estava dizendo assim para Pedro, ó, não dá mais, essa situação não te cabe mais. Não dá para te ver aí prostrado, não dá para te ver nessa situação, porque há uma palavra sobre a tua vida, e o teu ministério não vai acabar aqui não, nessa prisão não. Se levanta, me acompanhe, se acorda, Pedro. Jesus estava dizendo, se levanta, para de estar acomodado aí nessa situação, se levanta, Pedro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que para Pedro seguir o próprio Senhor, para Pedro seguir o anjo do Senhor, foi necessário algumas condições. Olha o que o anjo diz para ele no versículo de número 8: cinge-te, ata as tuas sandálias, lança às costas a tua capa. 3 condições para seguir o anjo do Senhor: cinge-te, te prepara, ata as tuas sandálias e lança às costas a tua capa. Porque não dá para seguir o anjo de qualquer maneira. Acabou os glória a Deus, acabou o aleluia. Não dá para seguir o anjo de qualquer maneira. Isso aqui fala de preparação. Porque nesse momento o anjo queria algumas condições, alguns pré-requisitos para Pedro. Te levanta, mas antes de me seguir, coloca a capa, calça as tuas sandálias, cinge-te, te prepare. Porque não dá para me seguir de qualquer maneira. Jesus está dizendo, começa a se preparar hoje. Começa a se organizar hoje, a tua vida espiritual. Começa a se organizar hoje. Você que parou de orar, volta a orar nessa noite. Você que parou de jejuar, volte a jejuar nessa noite. Você que parou de ir para o círculo de oração, volte. Começa a aplicar essa preparação na tua vida nessa noite. Cinge-te, ata as tuas sandálias e coloca a capa e me segue. Irmãos, só podemos contemplar a providência de Deus, o escape de Deus, quando nós se preparamos em sua presença. Enquanto estivermos despreparados, o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra o Deus desse século. E o que o apóstolo Paulo nos diz? Coloca o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade e calça as sandálias na preparação do evangelho da paz. E coloca a espada, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Jesus está dizendo, se você entrar na guerra despreparado, você entra para morrer. Começa a te preparar. Começa a cingir as tuas sandálias. Começa a colocar a capa sobre ti.
Cinge-te, te prepara, porque você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Quem acredita, diga glória a Deus. E o interessante, irmãos, que essas instruções que o anjo vai dar para Pedro é as mesmas instruções que o Senhor vai dar para os hebreus, vai dar para Moisés e Arão. Êxodo capítulo 12, versículo 11. O Senhor diz assim: e vocês celebrarão a Páscoa dessa forma: vamos cingir os vossos lombos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Olha aí, é uma coincidência muito grande. Não é coincidência, é a própria palavra de Deus. Você percebe que as mesmas condições que o anjo dá para Pedro foram aquelas condições que o Senhor deu para os hebreus. Tendo os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. O que foi que o anjo disse para Pedro? Ata as tuas sandálias e o vosso cajado na mão. Só que Pedro foi a capa. Cada um deles fala de ministério. Elias tinha capa, Eliseu tinha uma capa, Pedro tinha uma capa. E o Senhor está nos dizendo nessa noite: te prepara, porque você não vai ficar muito tempo nessa prisão. O próprio nome Páscoa no hebraico significa passagem. Sabe o que o Senhor estava dizendo para Pedro? Tu está aqui só de passagem. Está só de passagem aqui, Pedro. Levanta-te, te prepara, porque tu não vai ficar aqui não. Tu vai me seguir, oh glória a Deus. O próprio nome Páscoa já diz, irmãos, porque era o período da Páscoa. Significa o quê? Passagem. Tu vai passar. Não vai ficar nessa prisão não. Tu vai avançar, tu vai progredir. Tu não vai ficar parado nessa situação. Te levanta e me segue. A partir do momento, irmãos, que Pedro se levantou, colocou a capa sobre ele, calçou as suas sandálias e se preparou, ele começou a seguir o anjo do Senhor. E o que me chama a atenção é que Pedro não estava à frente do anjo. Quem estava à frente de Pedro era o anjo. O que foi que Jesus disse para os seus apóstolos, para os seus discípulos no mar da Galileia? Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. A palavra após mim significa eu pisar onde Jesus pisa, é priorizar a direção de Jesus, é colocar Jesus na frente. Sabe o que o anjo estava dizendo para Pedro nesse momento? Se eu tiver como prioridade na tua vida, não há prisão que consiga te deter, não há tribulação, não há perseguição que fique deixando você prostrado. O Senhor está dizendo: coloca eu como prioridade na tua vida hoje, e você verá os livramentos de Deus para a tua vida e para a tua casa. Começa a deixar o anjo na frente, deixa ele direcionar os teus passos. De nada adianta nós tentarmos deixar Jesus de lado. Não, Senhor, agora é comigo. Deixa eu resolver da minha maneira, do meu jeito, porque vai ser assim que as coisas vão funcionar. É aí que nós se enganamos. Porque enquanto Jesus for a nossa direção, não há como a gente seguir atalhos. Ele mesmo disse para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Pedro nos ensina aqui, irmãos, que o Senhor tem que estar como prioridade em nossa vida. O anjo estava na frente e o Pedro estava atrás. E é interessante agora, irmãos, preste atenção. O texto nos diz que quando eles chegaram diante do portão de ferro, uma porta muito forte, muito pesada, portão de ferro, a entrada principal que dava acesso à rua de fora dessa prisão, o texto diz, irmãos, que ela se abriu por si só. Quem já foi no shopping aqui? Aquelas portas que abrem, aquele que tem sensor de presença, né? Foi só o anjo assumir a frente de Pedro, a direção de Pedro, que aquela porta que estava fechada, a porta de ferro, irmãos, que dava acesso à saída principal, o texto diz que ela se abriu por si mesma. Eu ouvi um glória a Deus bem aqui na frente. Ela abriu por si mesma, naturalmente. E o Senhor está dizendo: hoje é noite que eu vou abrir as portas para a tua vida. Hoje é noite que aquelas portas que estavam fechadas, elas vão se abrir. Porta da salvação. Quem recebe, diga glória a Deus.
Irmãos, eu vou dar só alguns motivos para você dar glória a Deus nessa noite. Porque o Senhor, Ele é especialista em portas fechadas. Não há melhor chaveiro do que o próprio Senhor. Eu ouvi um glória a Deus lá no final. Porque, irmãos, a porta estava fechada, segurança máxima. O anjo toca em Pedro, as cadeias que estavam em suas mãos são soltas. A porta se abre naturalmente, só com o sensor de presença de Deus naquele momento. Presta atenção. Êxodo capítulo 14. Está lá Moisés com o povo hebreu. Estava em um beco sem saída. Mar Vermelho, atrás vinha Faraó. Do lado direito, Migdol, terra de canibais. Pinheirote, terra de montanhas. Eles estavam em um beco sem saída. O que foi que o Senhor disse para Moisés? Moisés, diga ao povo que marcha, porque nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Mas Senhor, a porta está fechada. Moisés, nas tuas mãos tem um cajado, e essa porta vai se abrir, e o meu povo vai passar a pé seco. O Senhor está dizendo, eu sou especialista em abrir portas que estão fechadas. Quem lembra de Noé? Mas Senhor, como é que eu vou fechar essa porta muito grande, muito pesada? E o Senhor diz, não te preocupa, eu vou fechar a porta e eu também vou abrir a porta. Está lá, Eliseu recebeu a túnica, ou seja, a capa de Elias. Eu vou ver se essa capa realmente funciona mesmo. Eu vou ver de fato se eu estou com o poder e a autoridade dobrada de Elias na minha vida. Eliseu taca a capa no Rio Jordão e o rio se abre. Josué e Caleb estavam com a arca do Senhor. Diante do Rio Jordão, o rio se abre. Pedro estava na prisão, a prisão se abre. Paulo e Silas, Atos 16, perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, sobreveio um terremoto que abalou o alicerce do cárcere, e foram abertas todas as prisões. Não foi só a prisão de Paulo e Silas, foram todas as portas. Vou dar outro motivo para você dar glória a Deus. Mas se a porta estiver fechada, Ele é especialista também em portas fechadas. 2 Reis capítulo 4, o Senhor diz assim para Eliseu, e Eliseu fala para a viúva, diga a ela, entra dentro de casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e mesmo com a porta fechada, o milagre vai acontecer dentro de casa. O Senhor está dizendo, eu sou especialista em portas fechadas e em portas abertas. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7, a Bíblia nos diz, e as mãos do Senhor têm a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, Ele fecha e ninguém abre. Deus, Ele é especialista, irmãos, em portas fechadas. Então não te preocupa, se a porta está fechada hoje, a qualquer momento ela pode se abrir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê, diga glória a Deus. Oh glória. Ele é especialista em portas fechadas. Irmão, se você não der glória agora, pelo amor de Deus, está lá Jesus. Ao terceiro dia, aquela pedra que estava lá posta no túmulo, muito pesada, irmãos, ela se abriu sozinha. Oh glória a Deus. Quem é que estava lá? O próprio Jesus. Não estava mais morto, mas ressuscitado. Quem foi que removeu a pedra? Aquela pedra foi o próprio anjo do Senhor, foi o próprio Jesus, foi a própria presença do Senhor. Não há uma porta fechada que impeça do Senhor operar. Aquela pedra bloqueava a saída de Jesus, mas ela não foi suficiente para impedir de Jesus sair daquele túmulo. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Oh glória. Ele é especialista em abrir as portas que estão fechadas. Vamos lá, já estou encerrando. O texto nos diz, irmãos, que quando Pedro sai, Pedro não acreditava que aquilo era real. Ele pensava que era alguma visão, algum sonho, porque ele estava dormindo, estava descansando. E o texto nos diz que a mesma casa que estava orando por ele é a casa que vai receber a providência de Deus, a resposta das orações.
O anjo de Deus tirou Pedro da prisão, mas foi a oração da igreja que enviou o anjo até lá. Se não tivesse oração, não tinha providência. O Senhor está dizendo: enquanto você continuar em oração, Ele vai velar pela tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nenhuma praga chegará à tua tenda. Glória a Deus. O anjo do Senhor se despede de Pedro. Pedro está lá na casa da irmã Maria, batendo na porta. E uma menina chamada Rod não acreditou que era o apóstolo Pedro que estava lá. Ela pensava também que era alguma visão, que era a alma do apóstolo Pedro, que ele já tinha morrido. Como é que pode, irmãos? A igreja estava orando fervorosamente, mas quando a resposta chega da oração, eles não acreditam. Meu Deus, que situação, né? Porque, irmãos, tem coisas que acontecem em nossa vida que nós pensamos que é um sonho. Meu Deus, será que está acontecendo mesmo? Será que eu estou vendo aquele Pedro que estava na prisão, na casa do Senhor, louvando e engrandecendo a Deus? Será que eu estou vendo mesmo aquela minha filha, aquele meu filho na casa de Deus? Meu Deus, será que é um sonho, Senhor? O Senhor está dizendo, Efésios capítulo 3, versículo de número 20. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Tem coisa que Deus faz em nossa vida, irmãos, que a gente pensa que é um sonho. Meu Deus, será que está acontecendo mesmo em minha vida? Pois bem, quando acontecer, irmãos, peça para alguém te beliscar, porque Deus vai cumprir as promessas de Deus na sua vida. Só que está algo interessante aqui nesse texto, já estou encerrando. A palavra do Senhor nos diz que a porta principal, a porta de ferro, ela se abriu por si mesma. Só a presença do anjo foi necessária para a porta abrir. Só que Pedro agora está diante de uma porta que não está se abrindo. De jeito nenhum. Ele está batendo na porta da casa da irmã Maria. Rod, uma criança, uma menina, recebe ele, mas ela não abre a porta. E nem por isso Pedro deixou de bater. Eita Jesus. Jesus está dizendo para alguém aqui: por que tu parou de orar? Por que tu parou de fazer propósito? A porta está fechada, mas continue. Continue batendo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e quem busca encontra, e o que bate se abre. Começa a bater, irmãos, porque há portas que o Senhor vai abrir para você, há outras portas que é necessário você persistir. Quem lembra daquela viúva, aquela parábola que o Senhor diz para a multidão? Havia uma viúva que tinha uma causa, mas também havia um juiz que não temia a Deus e nem aos homens. Mas de tanto ela bater na porta dele todos os dias, ele perdeu a paciência. Eu vou logo resolver a causa dessa mulher. Sabe o que é isso, irmãos? É perseverar em oração. Quem lembra de Ana? E perseverando ela em orar, Deus abriu a sua madre e lhe concedeu Samuel. Então há portas que o Senhor não vai abrir, vai depender da nossa persistência. Pedro bate na porta, a menina Rod não abre, mas o texto diz que Pedro perseverava em bater. Capítulo de número 12, versículo 16. Pedro perseverava. Rapaz, eu vou entrar nessa casa. Eles estavam orando por mim e eles vão ver de perto essa providência de Deus. Porque, irmãos, foi necessário um tempo Pedro poder reconhecer: rapaz, de fato não é uma visão. Eu estou aqui vivo, o Senhor me tirou daquela prisão. E o Senhor está dizendo para você: você não vai morrer nessa prisão, você vai ficar vivo para contar a história. Porque o teu milagre vai virar notícia. Quem acredita, levante a mão, fique de pé nessa noite. Fique de pé, eu quero orar pela tua vida neste lugar. Oh, glória a Deus. Quero convidar aqui o obreiro Marcos para estar louvando um louvor ao Senhor. Já estou encerrando, amém? Vou terminar no horário, porque tem pessoas que vieram de longe. Convido aqui o cantor Marcos para estar louvando ao Senhor. E na medida que ele estiver louvando ao Senhor, nós vamos colocar a nossa fé em ação nessa noite. E essa prisão que você está passando, nessa noite o Senhor está aqui para tirar você dela. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Vem aqui à frente, igreja, com a paz do Senhor, eu quero amém. orar por você, vem aqui à frente. Eu quero apresentar a sua vida em oração nessa noite. Eu quero apresentar a sua casa, porque você está aqui representando a sua família. Aquele que não pôde vir nessa noite, você está representando ele, representando ela. E o Senhor, irmãos, vai enviar providência, o Senhor vai enviar resposta, o Senhor vai enviar a proteção para a sua casa e para a sua família. Enquanto a igreja estava orando na casa da irmã Maria, o anjo foi lá onde estava aquela prisão. Feche seus olhos nessa noite. Quero orar pela tua vida. O que você Levante tem. as mãos aos céus com fé. Você é um ser. Mão estendida significa dependência de Deus. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo e glória a Deus. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Você é preciosa para Jesus. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Começa a sentir o renovo de Deus na tua vida. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo de Deus está te abraçando você agora. Tem um valor, receba agora o abraço do Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito. Quero que valorize o que você tem. O Senhor está dando livramento de morte nessa noite. O Senhor está fechando a sepultura hoje. Nada de Deus ordenou seus anjos para pelejar em favor da sua igreja hoje. Complexo e inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, mas eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor. Você é precioso, você é preciosa para Jesus. Sabe por quê, irmão? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Aleluia! Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém. Levante as mãos ao céu. Quero que valorize. Quero orar pela tua vida nesse momento. Você está representando a sua casa agora. Começa a orar por esse ente querido. Começa também a orar pela tua família, pela tua vida espiritual. A transformação vai ser radical. Vai ser uma mudança da água para o vinho. E o Senhor vai entrar com providência, porque Ele é fiel para velar sobre a sua palavra. Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão.
Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui com as mãos levantadas, Senhor, em sinal, ó Pai, de rendição, em sinal de dependência de Deus. Estamos aqui, Senhor, na total dependência do Senhor. Intercedemos agora, Senhor, pela nossa casa, pela nossa família, Senhor, pelo nosso ente querido, ó Deus da glória. Eu te apresento o teu filho, a tua filha, que chegou aqui nessa noite, Pai, passando por um momento de provação em sua vida espiritual. Talvez essa prisão tentou manter ela aprisionada, prostrada, mas nesta noite, Senhor, Tu és a nossa providência. Não vai ter calúnia, não vai ter acusação, não vai ter, Senhor da glória, tribulação ou prisão que vai nos manter prostrado diante da situação. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo que estava bloqueado, trancado em nossa vida, Tu estás nesta noite, ó Pai, entrando com providência, e a porta que estava fechada, o Senhor está abrindo a porta da condição financeira, a porta da salvação, a porta da libertação. Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré sobre a tua igreja nesta noite, que não há nenhuma porta que venha prevalecer a tua autoridade, a tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço, e se você crê, diga amém. Volte ao seu lugar glorificando a Jesus. Glória a Deus. O Senhor estava dando um livramento de morte nessa noite. O Senhor estava fechando a sepultura de entes queridos nessa noite. Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Irmãos, eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou fiel ao horário que a nossa liderança nessa noite nos proporcionou. E eu peço a oração da igreja pela minha vida, pela minha família, e que o Senhor abençoe a todos e a todas. Amém? Deus abençoe. Quero nesta noite agradecer a cada irmão que, compareceu neste culto hoje, que o Senhor venha abrir as portas das bênçãos, que Deus venha nos abençoar, nos livrar de todo o mal, dessa potestade que há aí fora nesse mundo, que o Senhor venha ser o nosso guarda, de Israel, permanente, livrando cada um, livrando nossos familiares, que às vezes vai para algum canto, vai fazer uma viagem, que o Senhor possa abençoar, possa guiar, livrar de todo o mal, E eu estou precisando que o Senhor abra algumas portas também, Eu creio que nessa noite Ele já abriu. Agora eu vou só contemplar a vitória, E quero agradecer a cada um, que o Senhor possa abençoar poderosamente, E passe o trabalho para o pastor Ednilson. Oh, glória a Deus, que coisa boa, que maravilha. Agradecemos a todos os irmãos. Nosso irmão William, graças a Deus, ainda muito jovem, Deus tem dado graça a esse jovem dom, ministério de manusear bem a palavra da verdade. Isso tem um preço, glória a Deus. Porque quando nós se dedicamos à palavra de Deus, à obra de Deus, nós pagamos um preço muito grande. Mas para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Meus amados irmãos, irmão Teógeno está de pé amanhã? Pronto. Amanhã, domingo, nós temos agora uma programação na rádio FM 100% Jesus, FM ou 100% Jesus FM, e vai ser de 2 horas, de 2 às 4 horas, vai ter essa programação da Igreja Nacional do Amor de Deus e de outras igrejas que a gente possa também lembrar lá naquele local, porque o povo de Deus é exatamente a própria igreja do Senhor. E a partir de amanhã, de 2 horas às 4 horas, você que tem o seu radinho, você já deu o link da rádio a algumas pessoas de longe, outros de perto.
até da Itatira para lá já deu o link da rádio para as pessoas ouvir a programação ali amanhã na rádio do irmão Raimundo Araújo, fica ali no Novo Maranguape. E eu tenho certeza, nós vamos precisar de muitas pessoas naquele dia que tragam uma palavra, pessoas que venham anunciar. Os irmãos estão até perguntando, o irmão me perguntou o endereço da igreja. Esse daqui eu sei decorado e quase decorado do Novo Parque Iracema. Quase eu estou decorando, porque eu pago papel de luz ali e eu fico decorando porque tem que pagar, e toda vida eu tenho que ler aquele ali na Caetano Rodrigues 161, né? Caetano Rodrigues, no Novo Parque Iracema, tem ali as programações da igreja, Santa Ceia, culto de senhora, de jovem. As programações da igreja vai ser anunciada de modo geral. Como eu não sou bem habilitado nessa questão, uma vez eu fui pregar na Dragão do Mar, e eu lembro, você acostumado com o microfone, vendo a plateia aqui, você vê a fisionomia de cada um, aí chega lá, você não vê a fisionomia de ninguém. Pense no negócio que eu me encabulei. Eu estou falando aqui para as paredes mesmo, para o ar mesmo. Aí, quando eu chego aqui em Maranguape, um irmão chegou aqui, olha, eu ouvi você pregando na Dragão do Mar. Você não ouviu? Ouvi, e eu sei até a mensagem que você pregou lá. Aí ele fez uma citação, olha aí, irmão, ele fez uma citação. Então, os irmãos, hoje quase ninguém ouve rádio mesmo, não. Quase ninguém. Hoje é o tal do Facebook, né? É o Facebook. O bicho está lá, aí passa um bocado de coisa lá, né, irmão? E dizendo que não precisa mais de você estar dentro de igreja, não. Lá, pense num demônio desgraçado, está tudo acontecendo. Diz que nós somos a igreja do Senhor, então não precisa de você estar em templo, não, porque você já é o templo de Deus, então não precisa. Olhe, nessa noite, se não fosse o templo e o Espírito do Senhor na vida do pregador, quantas pessoas iam ficar sem a informação dessa palavra nessa noite? Aqui é o templo, o Espírito Santo está dentro de nós, mas aqui é o templo onde nós aprendemos a palavra de Deus. Irmão, é tão astuto o inimigo que ele não quer que tenha mais igreja, não. Você é o templo, então, irmão, é templo, fica sozinho lá lendo a Bíblia, faz seu dever lá, e aquele que não sabe, aquele que não conhece a palavra e precisa conhecer através dos canais das irmãs, precisa aprender. E ele quer exatamente que aqui feche isso. E tem crente que cai bem certinho. Você sabe de uma coisa? Não precisa eu ir para a igreja. A melhor palavra que muita gente achou foi quando teve a pandemia, passou uma radiadora aqui dizendo, fique em casa. Ninguém saia de casa. Aquilo era a voz do bicho velho. Porque ele tem... Eu estou falando assim, irmão, porque ele tem um negócio de uma rouquice na garganta. E fique tudo em casa. Vocês não podem sair de casa. Sair vão morrer. Todo dia que passou pela pandemia, muitos morreram, sim. Mas você também passou e você não ficou totalmente dentro de casa. Eu fiquei um bocado de dia dentro de casa, eu fiquei. Eu vou obedecer. Só tem uma coisa, quando passar a pandemia, eu vou dizer uma coisa. Nós vamos descascar mesmo o cajado na cabeça dele. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Então, os irmãos, grave aí, 100% Jesus, FM. E você pode ouvir essa programação. E de pouquinho nós vamos mostrando, e o irmão Teóge ali é quem está pagando a programação, né? Esse homem veio para trabalhar, viu? Veio para trabalhar. E... louvo a Deus. O programa lá vai ser, sabe como é o nome do programa? Aquele que começou a boa obra é fiel para
para terminar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Viu? É o da programa. E pode botar lá aquele fundo musical que é muito maravilhoso. Quando os irmãos verem esse povo que está aqui ouvir, aí eles vão, pronto, é aí mesmo. Ele começou a boa obra em 80 na minha vida, ele é fiel para terminar. Ele começou em 75 ou 74, ele é fiel para terminar. Eu aceitei Jesus o ano passado, mas ele é fiel para terminar. Eu aceitei tal ano, ele é fiel para terminar a boa obra na nossa vida. Aleluia, ele é fiel. O crente está passando se arrastando, que nem a irmã está passando se arrastando, mas ele é fiel para terminar a boa obra. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos agradecer a Deus. Amanhã tem oração de manhã, consagração de manhã, e em nome do Senhor Jesus. Então, na minha mente eu estou percebendo que eu estou me esquecendo de alguma coisa, mas se eu lembrar, eu aviso para os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aqui está minha sobrinha Dávila, essa menina querida, minha cunhada, e muito bom. Hoje eu encontrei o irmão Vanderlei ali, mas por acaso, quando eu cuidei que ele ia passando ali, perto da Rua do Rafael, aí ele veio, quando ele me viu com aquele sorriso no rosto, viu, irmão? Aquele sorriso no rosto, aí veio lá onde eu estava, e eu disse, a Vanderlei esteve lá na igreja essa semana, e eu quero que você faça lá uma visitinha. Como foi que ele disse, irmão? Eu vou sim. Eu fiquei alegre. E o irmão pregou uma coisa interessante sobre presença. Se o irmão Nonato e a irmã Ceissa estão orando, essa presença vai tocar na vida deles. Essa presença de cada um vai tocar. Eu peguei na chave nessa noite. Carro velho é ruim de pegar na chave. Rinde, bota gasolina, mas ele não pega de jeito nenhum. Mas a partir de hoje essa chave vai dar a volta para cima, porque a bateria de vocês vai sair bem carregadinha. Bem carregado. Se a bateria está boa, ele vai pegar na chave. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado pela tua noiva, a noiva do Cordeiro. Senhor, nessa noite vai sair por essas portas. Obrigado, Espírito Santo, amigo inseparável. Ainda que nós não temos palavras para orar, somente gemendo, o Senhor com gemido inexprimível, o Senhor intercede por nós nas nossas fraquezas. Vai com a tua noiva, fica conosco, recebe teu trabalho como cheiro suave, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém.